Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos. Nós vamos falar de dois assuntos muito importantes nessa aula. Nós vamos falar sobre a crise de 1929 e sobre a ascensão de regimes totalitários na Europa, certo? Nós já estudamos aí a Primeira Guerra Mundial, né? Vimos aí que os Estados Unidos saem como vencedores da guerra, né? Porque os Estados Unidos entraram em 1917, o seu território não foi atacado, né? Então, quando terminou a guerra, eles estavam com a infraestrutura do país toda inteira, né? E em condições de emprestar dinheiro para os países destruídos pela guerra, né? Principalmente os países europeus, tá certo? E também exportar os seus produtos industrializados, certo? Bom, a crise de 1929 foi uma crise do capitalismo, tá certo? E ela teve como principal motivo, né, o colapso ou falência da Bolsa de Valores de Nova York. Por que a Bolsa de Valores de Nova York entra em colapso, né? Bom, então esse crescimento da economia norte-americana, então, ela elevou então as exportações e também o consumo interno. Então, nos Estados Unidos criou-se uma impressão de que tudo era próspero, de que todos tinham uma vida moderna, confortável, baseada no consumo de produtos industrializados. Isso foi chamado de American Way of Life, o jeito norte-americano de viver. Então, você pode ver ali no cartaz, né, que, por exemplo, ter um carro era o ideal de toda a família de classe média nos Estados Unidos. Mas também eletrodomésticos como geladeira, aspirador de pó, né, rádio, começam a ser, vamos dizer assim, o objeto de consumo de toda a população. Só que nem toda a população tinha dinheiro para consumir esses produtos. Por isso a gente vê ali no cartaz uma fila de pessoas aí, provavelmente o quê? Concorrendo a uma vaga de emprego. Ali tem muitos negros, justamente porque pobres, negros, que haviam sido escravos, né, nos Estados Unidos, descendentes de escravos latinos, não tinham acesso a esse consumo, né, essa economia consumista, certo? A crise de 29 vai agravar ainda mais a desigualdade social depois, tá certo? O crescimento econômico norte-americano estimulou os investimentos na Bolsa de Valores. Então, olha só, especular na Bolsa de Valores significa o quê? Comprar, vender títulos ou ações da Bolsa, tá? E essa é uma característica da nova fase que o capitalismo entrou no final do século XIX, que é o capitalismo financeiro, tá certo? Os títulos ou ações da Bolsa representam parte do capital que as empresas, as públicas, as privadas, usam para investir na Bolsa. Então, elas pegam uma parte desse capital, dos lucros que tem, e deixam, transformam isso, né, em títulos ou ações da Bolsa, tá? E deixam isso disponíveis para venda. O investidor da Bolsa, ele compra títulos ou ações e ele tem o lucro conforme essas empresas têm o lucro também. Conforme elas vendem mais, os investidores ganham mais. Então, é uma especulação, né? É ganhar sem muito esforço, né? Sem trabalhar, vamos dizer assim. Bom, nos Estados Unidos, as ações se mantinham em alta, né? Só que nem sempre essa alta das ações correspondia ao que era real, né? Por exemplo, depois de 1922, a Europa recuperava parte da sua capacidade industrial e já não estava mais importando, comprando tantos produtos dos Estados Unidos, certo? Então, nós vemos assim que as ações estavam em alta ainda de forma artificial, não correspondendo ao que elas valiam na realidade, tá?
Você tem aí uma imagem também, antes de eu continuar, que faz parte desse American Way of Life, né? Dizer, olha como que a vida da dona de casa melhora, né? Com os eletrodomésticos, né? A geladeira, o liquidificador, a enceradeira, o aspirador de pó, enfim, né? A mulher moderna, né? A família moderna tinha esses produtos em casa, tá certo? Era essa a propaganda que se passava. O governo norte-americano, nesse momento, seguia uma orientação liberal. O que é o liberalismo? O governo não interfere na economia, tá? Então, não é intervenção do Estado ou estatal na economia. Então, se o mercado se regula por si próprio, o governo norte-americano não faz nada para controlar a produção industrial, tá? Houve, portanto, uma crise de superprodução. O que é uma crise de superprodução, né? É quando produz mais do que vende, tá? Havia mais oferta, produtos, do que consumo, compradores, né, desses produtos. Então, isso daí faz o quê? Ó? Vamos pensar, se temos lá um monte de roupa de inverno, né? Agora que chegamos nesse verãozão todo, né? Que ficam estocadas, o comerciante, para vendê-las, o que ele faz? Abaixa o preço, certo? E os produtos industrializados começaram a baixar. Mas essa baixa nos produtos não era bom, né? Isso diminuía o lucro das empresas e o valor das ações da bolsa, tá? Quando os investidores da Bolsa de Valores perceberam essa crise econômica, né? Perceberam aí que já estava tendo um pouco de desemprego, perceberam que os preços estavam baixando, eles viram que não era real esse valor das ações da Bolsa e passaram a tirar o seu dinheiro, os seus capitais da Bolsa. E aí a Bolsa não teve movimentação financeira. Isso que é a quebra, ou craque da Bolsa de Nova York, né? O colapso. A Bolsa de Nova York, no dia 24 de outubro de 1929, amanheceu sem movimentação financeira, compradores e vendedores. E isso, então, configura uma gravíssima crise econômica nos Estados Unidos, certo? Nós temos essa foto aí, que é uma foto muito emblemática aí da época, tá? Uma mãe aí com os seus filhos, né? Uma mãe desesperada, porque não tem o que dar para os seus filhos comerem, tá certo? Essa crise, ela foi realmente muito profunda, trouxe muitos prejuízos. Muitos bancos faliram, empresas que tinham boa parte do seu capital na Bolsa de Valores simplesmente perderam tudo e fecharam as portas. Os produtores agrícolas não conseguiam mais empréstimos, não conseguiam pagar as suas dívidas, o valor dos alimentos diminuiu porque ninguém tinha dinheiro para o consumo, tá certo? E essas falências resultaram em alto número de desempregados, aumento da pobreza, aumento da miséria, né? Essa foto mostra isso, tá? Os Estados Unidos diminuíram as importações, né? Pararam de comprar aí, por exemplo, dos países latino-americanos, né? Comprar matérias-primas, por exemplo, e suspenderam créditos e empréstimos aos demais países. Inclusive exigiram que os países europeus pagassem os seus empréstimos, tá certo? Então, como os Estados Unidos tinham investimentos na Europa, tinham empresas na Europa, tinham investimentos na América Latina, tinham emprestado dinheiro para países da América Latina, então todo o mundo ocidental e, aliás, parte do mundo oriental envolvido nesse capitalismo, né? Japão já era o caso, sofreram fortemente as consequências da queda da Bolsa de Valores. A crise significou também um golpe no liberalismo econômico, porque mostrou que o Estado que não interfere na economia, ele pode ocasionar justamente essas graves crises econômicas que o capitalismo tem, né? Então era necessário o quê? Interferir na economia. Franklin Delano Roosevelt fez isso. Foi eleito pelo Partido Democrata em 1933. De acordo com as ideias do economista John Maynard Keynes, né, o Roosevelt colocou em prática um programa de intervenção do governo na economia.
Ou seja, ele abandonou o modelo liberal, né? Ele mostrou que o capitalismo liberal ou o liberalismo não eram bons para os Estados Unidos, tá? O Roosevelt criou várias obras públicas, né? Inclusive empresas estatais, obras do Estado, e isso gerava emprego, tá? Então o número de desempregados era muito grande, né? Também ele passou a controlar a produção agrícola e industrial, né? O tanto que se produzia, que era para conter a baixa, né? A queda nos preços. Roosevelt também criou o seguro-desemprego e a previdência social, né? Ou seja, quem estava desempregado poderia receber aí um salário do governo, né? E a previdência social, nós vemos que até hoje, né? Muitos aposentados sustentam as suas famílias, né? Então, é uma garantia aí para as pessoas que chegam na idade da aposentadoria, né? Na idade, vamos dizer, né, de se aposentar da terceira idade, tá? O sistema de créditos a juros baixos também criou condições para os agricultores e industriais se recuperarem. Então, o sistema de créditos concedido pelo governo, tá? E o governo também passou a cobrar impostos dos mais ricos, mais impostos, e a emitir dinheiro, mesmo que isso significasse inflação, tá? Porque era preciso estimular o consumo para estimular a economia. Bom, então, essa crise de 1929, ela ajudou, de certa maneira, a se propagar em regimes totalitários como o nazismo na Europa, tá certo? Mas mesmo antes, já houve a ascensão do fascismo. Olha só, o fascismo na Itália, ele se torna governo oficial em 1922, antes mesmo da crise de 1929. O que estava acontecendo na Europa para que regimes totalitários chegassem ao poder, né? Regimes totalitários é quase o mesmo que regimes ditatoriais, né? Existe um pouquinho de diferença, mas é uma ditadura, tá certo? Então, na ditadura, há a supressão das liberdades individuais, a censura aos meios de comunicação, né? Imprensa, os jornais, revistas, repressão aos opositores, né? Quem se opõe ao governo aí é duramente perseguido. O projeto de governo está acima da vontade da nação. A soberania do povo é substituída pela soberania do ditador. Então, o que importa é a vontade do governo, não a vontade da população, tá? Nos regimes totalitários, nós temos isso, mas também temos a supressão da identidade de cada pessoa, porque o governo vai exercer controle total sobre a sociedade, vai impor uma ideologia pela força e pela violência. A vontade individual, o individualismo não vai mais existir. Cada um vai se identificar com o Estado e o chefe da nação, tá certo? E isso, obviamente, exige um nacionalismo exagerado, ou seja, pertencer a uma nação, né, ter orgulho da sua nação, mas, além disso, não ter críticas, né, um nacionalismo sem críticas. E aí, justamente, que o líder é visto como pai, como salvador da pátria, e que deve ser seguido cegamente, sem questionamentos, tá certo? Nos regimes totalitários, há identificação de um inimigo comum e todo o povo é levado a justamente querer a perseguição desse inimigo da pátria, tá? Então, vamos ver aí o fascismo na Itália, né? Em primeiro lugar, o que significa fascismo? De onde vem esse termo, né? Essa palavra, ela vem da palavra fatio, tá? Que significa um feixe, uma união, tá? Você pode ver ali que tem um feixe de varas trançado, né, na imagem, e uma espécie de foice, tá? Esse é o antigo símbolo do poder imperial romano, da união do Império Romano, tá? Então, o fascismo ele vai relembrar os tempos áureos da Itália, quando a Itália era o centro do antigo Império Romano, né? Então, já há esse nacionalismo exagerado aí, né? De
justamente lembrar das glórias do passado e exigir que a Itália volte a ter essas glórias, né? O fátio, ele ficou sendo o símbolo do fascismo mesmo, por isso que nós temos fascismo e libertar, né? A palavra liberdade. Como se o fascismo libertasse, né? Quer dizer, esse é o discurso. Inverte-se o discurso, né? Isso é típico de líderes totalitários, líderes, inclusive ditatoriais. Eles dizerem que estão defendendo a liberdade, quando a liberdade, na verdade, é uma ditadura, né? Quando há perseguições, a censura e não pode haver críticas, né? O fascismo italiano, né? Como é que surgiu? Então aí a gente remonta a situação da Itália após a Primeira Guerra Mundial, uma situação caótica. Uma inflação alta, um desemprego, salários baixíssimos, população aí quase que passando fome. Além disso, a Itália não havia sido beneficiada com as colônias importantes na África, conforme lhe fora prometido, né? A Itália não ganhou territórios na África. Ela se manteve neutra no início da Primeira Guerra. No ano seguinte, ela entrou para a Tríplice Entente e ela esperava a compensação, né, dos países vencedores, da França e da Inglaterra, lhe dando colônias na África. Isso não aconteceu, tá? Essa insatisfação fez a esquerda italiana ganhar muita força, né? Organizações como o Partido Socialista, a Confederação Geral do Trabalho, tá? Ganharam milhares de adeptos e foram vitoriosas em promover uma onda de greves. Essa onda de greves deixou a burguesia, os donos de fábricas, donos de comércio, apavorados, tá? O povo estava reclamando justamente dessa inflação, desse alto custo de vida, dos baixos salários que não dava para sobreviver, né? E exigia, então, reformas trabalhistas, certo? Em 1920, inclusive, o Partido Socialista foi muito vitorioso em promover a ocupação de fábricas no norte da Itália e reivindicou também reforma agrária, que era a repartição dos latifúndios, grandes propriedades do sul. Bom, isso foi suficiente para a burguesia italiana pensar numa solução que fosse de força, de violência, que, enfim, né, afastasse esse perigo comunista, certo? E aí que apareceu o Benito Mussolini, tá? Um professor primário, jornalista, militante socialista até 1915, depois ele sai, né? E funda os esquadrões fascistas, né? Então, esses esquadrões eram milícias, uma organização paramilitar, que nem as milícias que nós temos hoje no Rio de Janeiro, que agem por conta própria, né? Então, basicamente era isso. Em 1929 surgiram aí essas milícias, os Fátio de Combatimento, né? Esquadrões de combate. O que eles faziam? Eles invadiam movimentos grevistas, comandados pelos socialistas, e quebravam tudo e atacavam os grevistas, tentavam perseguir os seus líderes, assassinar os seus líderes, já mostravam a violência desde cedo. Ações violentas foram desencadeadas por esses chamados camisas negras que você vê aí em cima, tá? Eles andavam armados, né? Como se estivessem no exército, mas eles eram paramilitares, eles não eram um exército oficial. E acontece que essa burguesia industrial, donos de indústria, proprietários de grandes latifúndios, né? Donos de grandes propriedades, passaram a financiar esses camisas negras. O discurso dele atraiu para parte da classe média, principalmente dos que estavam ganhando mal, dos que estavam desempregados, né? Então, eles achavam aí que o fascismo traria uma solução milagrosa para a Itália, né? Depois nós vamos ver que não trouxe. A partir de 1921, esses esquadrões de combate formam o Partido Nacional Fascista. O Mussolini passa a ser o seu líder e ele vai, assim, perdendo esse tom tão violento e autoritário para justamente passar a ter boas relações com a monarquia. A Itália era governada por um rei, né, o Vítor Emanuel, ter boas relações com a igreja e principalmente com
os empresários aí, né? A burguesia industrial, tá? Bom, então assim, em 1922, o fascismo conseguiu ocupar o poder, né? Os fascistas chegaram ao poder mesmo com a manifestação que eles fizeram, que foi chamado de Marcha sobre Roma. Então, aqueles milicianos fascistas, né, os mesmos dos esquadrões de combate, eles invadem a capital, ocupam prédios públicos, estações ferroviárias e eles exigem participar do poder. Ora, o rei Vítor Emanuel III, ele estava muito pressionado pelos empresários, pela alta burguesia. E ele, com essa pressão, acaba chamando Mussolini para ser o primeiro-ministro. Então, Mussolini acaba tendo poderes totais, vai ser chamado de Duce, que quer dizer o condutor, e implanta uma ditadura, na verdade, um regime totalitário, né, que inclusive vai ser visto como uma verdadeira religião, né? Além disso, o Mussolini ele também suprime todos os partidos políticos e só deixa existindo o Partido Nacional Fascista, tá? Cria uma política secreta, a Ópera Voluntária pela Repressione Antifascista, que justamente aí era a polícia política, né, que ia atrás dos opositores, principalmente os chamados comunistas, e às vezes nem era comunista, mas era de oposição ao governo, e acaba com toda a liberdade de imprensa, né, fecha jornais, prende líderes, né, de jornais e assim por diante. Em 1929, o Mussolini também tem um grande feito, que é fazer o acordo com a Igreja. O Tratado de Latrão, assinado entre ele e o Papa Pio XI, né, era esse Papa na época, reconhecia o Vaticano como um Estado independente, podendo ter aí a sua autonomia, as suas leis lá dentro, mas sem ir contra as leis da Itália, tá? E o Mussolini recebe o apoio da Igreja, né? Isso era importante. Bom, a ideologia fascista, né? A gente vê aí uma foto do Mussolini acenando para a multidão, tá certo? Então, justamente, tanto o nazismo quanto o fascismo, eles tinham esta coisa do cidadão se identificar com a nação, com o Estado, com esse líder, vê-lo como um pai salvador, tá? Os crimes contra o Estado, né? Qualquer crime cometido era visto como uma grande ofensa a toda a nação. O fascismo pregava um Estado forte, capaz de manter a ordem, e para manter a ordem se recorre à violência, à repressão, tá? Então muita gente foi presa, foi torturada, foi assassinada, né? Outro ponto importante aí do fascismo é o corporativismo, tá? Que era visto como uma solução para todos os problemas sociais, todos os conflitos de classe, né, entre os trabalhadores e a burguesia, né, entre o proletariado e a burguesia. Por esse sistema, patrões empresários ou proletários e burguesia se organizariam juntos em corporações, essas que gerenciariam a economia nacional, mas lógico que sob o controle do Estado. Então, tanto o fascismo quanto o nazismo, eles interferem na economia, eles são contra o liberalismo, tá? Contra o liberalismo e contra o comunismo, olha só, né? Duas coisas tão antagônicas entre si, né? Eles são contra as duas. E aí, com isso, desaparecendo aí as reivindicações da esquerda, dos sindicatos. Trocando em miúdos, não existia mais sindicato revolucionário, sindicato combativo, grevista. Tudo isso foi desmantelado. As greves foram proibidas. O trabalhador, ganhando pouco, mas não podia reclamar, não. Tinha que ficar quieto e agradecer por ter um emprego, né? E se reclamasse, já viu, né? Polícia política em cima dele. O rádio e o cinema se tornam aí veículos de propaganda do governo, tá? Além disso, as grandes manifestações com discursos apaixonados sobre o governo era uma forma de cultuar o líder, como se ele fosse um deus. Isso se chama culto à personalidade.
E o Mussolini, inclusive, ele mesmo, né, era obcecado com a ideia de mostrar esse sempre jovem, sempre sério, sempre trabalhando, né, amigo das crianças, né, era a personificação assim do povo alemão, né? E aí nós vemos crianças vestidas como soldados, né? Quer dizer, então desde cedo a educação ela vai ter um controle muito rígido e esse controle era proposital para que os jovens crescessem amando a pátria, dispostos a ir para a guerra, né? Por isso esses uniformes militares, defendendo Mussolini, enfim, também para conquistar territórios, né? E esse controle da educação, obviamente, ele evitava críticas, oposições ao governo. E esse era o grande objetivo, evitar qualquer oposição, qualquer crítica, tá? Então eram feitas orações, desfiles, jogos, competições, sempre resgatando a história de Roma, né? Detalhe, as orações, os desfiles, fotos do Mussolini, homenagens ao Mussolini, são culto à personalidade do líder, tá? Nem sempre os regimes ditatoriais têm isso, mas nos regimes totalitários tem esse culto à personalidade, tá? E havia, inclusive, um organismo para coordenar as atividades aí da juventude, das crianças. A Ópera Nazionale Balilla, tá? Orações como essa que eu vou ler aqui com vocês passaram a ser obrigatórias nas escolas. Olha só, eu creio em Roma, a eterna, a mãe do meu país, e na Itália, sua filha mais velha, que nasceu no ventre sagrado pela graça de Deus, que sofreu nas bárbaras invasões, foi crucificada e enterrada, que desceu para o túmulo e ergueu-se da morte no século XIX, que se ergueu para a glória em 1918 e 1922, e que está sentada no lado direito de sua mãe, Roma, que por essa razão deverá vir julgar os vivos e os mortos. Eu creio no gênio de Mussolini, no nosso pai, o fascismo, na comunhão dos mártires, na conversão dos italianos e na ressurreição do império. Amém. Né? É o credo, gente. É a oração católica transformada aí justamente sendo obrigatória nas escolas e até muitas vezes fora da escola, certo? O que essa oração diz? Diz que justamente aí Roma, que teve o seu passado lá no Império Romano de glórias, ela estava voltando para essa glória por causa da ascensão do fascismo, né? E justamente o eu creio no gênio de Mussolini é como se ele fosse um deus, né? Comunhão dos mártires, aqueles que morreram pela Itália, né? Ressurreição do Império Romano, né? Das glórias do passado, tá? Então, uma verdadeira lavagem cerebral, né? Que era o que o fascismo e o nazismo também faziam, tá certo? E muita violência. Em 1935, a Itália invade a Etiópia, um país lá da África. Procure aí no mapa, você vai ver, ele está em roxo, lilás, né? Perto ali do Mar Vermelho, tá? Então, os etíopes sofreram bastante aí com essa guerra, né? O país deles foi invadido e logicamente, eles tentaram resistir a isso, tá? Em 1936, os fascistas ajudaram Francisco Franco, um líder totalitário também, né? Com as mesmas características aí do fascismo, né? Vai ser o governo do Francisco Franco, chamado de franquismo, ajudaram aí os franquistas a tomarem o poder, né? E derrotarem a resistência socialista que havia na Espanha, tá? Em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial, inicialmente a Itália se mantém neutra. Em 1940, a Itália declara guerra aos aliados, né, os aliados que eram Estados Unidos, França, Inglaterra, e vai ter a União Soviética também, né? A Rússia, que tinha se tornado União Soviética, vai ajudar a combater os nazistas, tá? Em 1943, ingleses e franceses invadiram a Itália e o Mussolini
foi derrubado, né? Preso, foi executado. Sobre o nazismo na Alemanha, olha só, o contexto aí era até pior do que na Itália, né? Após a Primeira Guerra Mundial, em primeiro lugar, a Alemanha passa por uma revolução, né? Os alemães obrigam aí o imperador a abdicar, a renunciar ao poder. Forma-se uma república parlamentarista, que foi chamada de República de Weimar, tá? A República de Weimar tinha um grande clima de liberdade intelectual, artistas. Viveram na Alemanha nesse momento o Bertolt Brecht, um importante intelectual, a gente vê muitas frases dele, textos dele por aí. O cineasta Fritz Lang, que fez o filme Metrópolis, que é uma grande crítica ao capitalismo industrial. O arquiteto Walter Gropius também, né? E, inclusive, pessoas identificadas com a esquerda, né? Moraram na Alemanha nesse momento, Rosa Luxemburgo, enfim. A República de Weimar cumpriu as cláusulas do Tratado de Versalhes, né? O Tratado de Versalhes é que foi o grande problema para a Alemanha, porque ela tinha que pagar a indenização de guerra, né? Tinha que pagar os países vencedores, além de ter o seu potencial bélico, né? Produção de armas reduzida e perder territórios, tá? O principal aí era a indenização para os vencedores, né? Isso deixa a Alemanha numa situação muito difícil, com alta inflação, a desvalorização do dinheiro, desemprego, né? E a República de Weimar não consegue melhorar muito essa situação, tá? Tinha até conseguido uma ligeira melhora aí entre 1924 e 1925, porém, logo depois, em 1929, veio a quebra da Bolsa de Valores. E aí a situação ficou pior ainda, né? Para se ter uma ideia, depois da crise de 29, você precisava de um carrinho desses de pedreiro, cheio de notas de marcos alemães, para ir no supermercado fazer a compra da semana, né? Precisava de milhões de marcos, de tão desvalorizado que o dinheiro da Alemanha estava, tá? Bom, mas a Alemanha, ela também tinha uma tradição já um pouco autoritária, né? Porque a Prússia, ela foi responsável por unificar a Alemanha em 1919, era um dos reinos que formaram a Alemanha. E a Prússia fez isso com muito militarismo, impondo essa unificação para vários dos estados do sul da Alemanha. O Bismarck, que assumiu o poder, tinha já um discurso meio racista, né? A gente vai ver, colocando que os alemães, eles mereciam estar unificados e tomar territórios na Europa, tá? Então, já vi esse discurso autoritário. E justamente aí esse discurso autoritário se baseando na questão da raça, né? Raça é um conceito que nem existe mais, hoje são etnias, não são raças, mas vamos lembrar que no século XIX a teoria das raças colocava que a raça branca era melhor do que a amarela e a negra, tá? E os alemães seriam os brancos mais brancos, né? A raça ariana, certo? Que não deveria jamais aceitar as condições impostas pelos vencedores, né? Apelava-se para esse orgulho de ser de uma raça superior, justamente para causar o revanchismo, o desejo de vingança nos alemães. O cartaz acima, inclusive, mostra assim os nazistas, né, que surgiram aí depois da Segunda Guerra Mundial, aliás, da Primeira Guerra Mundial, esmagando de um lado, né, o homenzinho que está com a estrela é um comunista, de outro lado, um judeu rico, né? A mão que esmaga traz a suástica, que é o símbolo nazista, certo? E aqui eu vou fazer um parênteses para vocês. Muitos judeus viviam na Alemanha desde o fim da Idade Antiga, tá? Da história antiga. Se vocês se lembrarem, os romanos invadiram a Judéia, atual Palestina, país de Israel, e houve uma revolta contra o domínio deles, e eles esmagaram a população de judeus.
Foi nesse momento que houve a diáspora dos judeus, quer dizer, eles se dispersaram pela Europa, tá? Principalmente pela Europa, mas para outros continentes também. E um dos lugares aí que os judeus se concentravam era na Alemanha, tá certo? Os judeus, eles ficaram ricos sim. Por quê? Porque nessa época da Idade Média, a igreja proibia a atividade bancária, a cobrança de juros, os lucros excessivos. E os judeus não eram cristãos, então eles podiam fazer o comércio e podiam realizar as atividades bancárias. Por isso que muitos judeus enriqueceram na Europa, tá? Bom, dentro da escalada nazista, esse homem que vocês veem na foto, né, vai ser aliás, ele é o Adolf Hitler e ele que vai ser o líder aí, então, do Partido Nazista Alemão, tá? Não se enganem, olha só, diversos grupos políticos surgem na Alemanha. Os nazistas vêm com esse nomezinho socialista no meio, ó, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, tá certo? Não tinha nada de socialista esse partido. Inclusive, ele vai pregar o ódio aos socialistas ou comunistas, tá? É só um nomezinho mesmo. Então, o Partido Nazista ele passa a ser liderado por Adolf Hitler, tá? Os nazistas eles começam a culpar a República de Weimar, né, que é justamente o governo republicano democrático que a Alemanha tinha, pela situação que os alemães estavam, né, pela alta do custo de vida, pela inflação, pelo desemprego. E defendiam a construção de um Estado forte, militarizado, né, uma ditadura, tá? O discurso era de ódio aos países inimigos da Alemanha, né, eles mereciam vingança, tá? Era isso que eles diziam, né? Então, já logo de início, eles propõem a guerra contra esses países, né? A crença de que a população germânica era uma raça superior à raça ariana, que deveria ter um espaço vital, ou seja, mais espaço, mais território para se expandir, quer dizer, conquista de territórios, né? E eliminação dos povos inferiores, que contaminavam essa pureza da raça ariana, né? Tanto é que eles vão proibir qualquer casamento com judeus, por exemplo, tá? Judeus era principalmente aí a raça inferior a qual eles se referiam. O Adolf Hitler, né? Qual a origem de Hitler? Bom, ele nasceu em 1889 na Áustria, tentou em 1917 entrar na Academia de Belas Artes de Viena, mas não teve sucesso. Foi nessa época que ele absorveu as ideias antissemitas, né, que são contra os semitas, os judeus são os principais aí semitas, e antissocialistas, né, então detestava aí o comunismo ou o socialismo. Em 1914, ele foi dispensado do exército austríaco. Alguns falam que ele fugiu e não quis servir porque ele considerava o exército mestiço, né, ele era contra a mestiçagem. Mas, assim, numa versão oficial, ele foi dispensado por ser considerado muito fraco, né? No início da Primeira Guerra, o fato é que ele se alista ao exército alemão, tá? E no fim da guerra, ele é condecorado por ato de bravura, né? Então, ele se tornou um dos veteranos da guerra, né? Aqueles veteranos que se achavam humilhados por causa do Tratado de Versalhes, tá? Mas há muita especulação aí sobre a história do Hitler, tá? Especula-se que o avô ou o pai dele eram judeus, né? Especula-se aí também que o ódio dele aos judeus vinha da questão aí de que eles dirigiam a Escola de Belas Artes lá de Viena, enfim. Ele já assim desde sempre tinha esse ódio aí pelos judeus, tá? E os nazistas, eles, né, espelhados assim, se inspirando no que os fascistas tinham feito na Itália, eles tentaram dar um golpe em novembro de 1923, né? Tentaram fazer o que os fascistas fizeram lá na Itália, tá? Ocuparam prédios públicos, instalações do governo, só que pelo contrário, eles foram reprimidos, o Hitler foi preso. No tempo que o Hitler passou preso, ele escreveu um livro chamado Mein Kampf, que é a minha luta, que é a Bíblia dos nazistas, onde o Hitler deixa exposta aí toda a ideologia do nazismo, tá? Entre 1924 e 25,
a Alemanha tem essa recuperação econômica, né, na República de Weimar, e o nazismo ele fica na obscuridade, os nazistas desaparecem aí do contexto, né? Ninguém mais ouvia falar, tá? Mas o Hitler continuou a propagar o nazismo, ele não desistiu não, tá? E inclusive o Hitler, depois de sair da cadeia, vai criar as divisões de assalto, as SA, e as SAS, as tropas de proteção, que as SAS seria a guarda pessoal dele, né, inclusive, mas na verdade eram milícias, tá? Organização paramilitar. E essas milícias faziam ações terroristas, tentando desestabilizar o governo, tentando justamente também invadir greves e intimidar os partidos de esquerda, tá? Com a crise de 1929, aí os nazistas conseguem vitórias eleitorais, né? Aí o governo da República de Weimar não consegue segurar essa crise econômica. Em 1933, o Hitler ele é escolhido como primeiro-ministro da Alemanha, tá? Em 27 de fevereiro, né, desse ano, o Reichstag, quer dizer, o parlamento, foi incendiado e ele atribuiu a culpa aos comunistas, né? O presidente, que era o Paul von Hindenburg, que estava sofrendo assim forte pressão da alta burguesia, né, dos grandes empresários, ele resolve colocar fim às liberdades individuais, à liberdade de imprensa aí, por causa desse incêndio do parlamento, tá? E em 1934, o von Hindenburg morre e o Hitler unifica os cargos de presidente e primeiro-ministro. Então, ele passa a ter poderes totais, né? E passa a ser chamado de Führer, o líder do Império Alemão, tá? E aí começam as perseguições aos judeus de fato, né? Você vê aí na imagem de cima crianças alemãs, né, de pele branquinha, tirando sarro, fazendo careta para as crianças judias que estão sendo tiradas da escola, estão para fora da escola. Esse tipo de coisa começou a ser comum nas escolas. As crianças tendo que usar a estrela de Davi, que identificava elas como judeus, não podiam mais se sentar na mesma sala de aula dos arianos, né, dos brancos alemães puros, e eram ridicularizadas, humilhadas nas escolas e nas ruas, tá? Hitler, ao mesmo tempo, coloca na ilegalidade aí os partidos políticos, né, principalmente o Partido Comunista, os sindicatos, implanta uma ditadura, cria uma polícia secreta, a Gestapo, para perseguir aí os líderes, né, de esquerda, os líderes judeus também, tá? E ele dá início à construção de campos de trabalho forçado, tá? Nesse ano mesmo, 1934. Então, o primeiro deles foi o de Dachau. Bom, além das crianças que a gente estava falando no slide anterior, também, assim, outros grupos, né, chamados de semitas, como eslavos, checos, ciganos, tá, passaram a ser muito perseguidos na Alemanha. As crianças proibidas de frequentar as escolas, os judeus proibidos de frequentar certos espaços públicos, também aí perderam seus cargos públicos, não podiam mais ser militar, né, ser do exército. E os nazistas passaram a identificar sistematicamente os judeus na Alemanha. Um dos exemplos, né, o Hitler ele contou com muitos grandes empresários aí que o ajudaram, tá? A IBM, por exemplo, criou máquinas de cartão de ponto e o cartão de ponto personalizado para quem era neto de judeu, bisneto de judeu. Então, eles ajudaram a identificar todos os judeus da Alemanha, tá? Mas não foi só a IBM, não, né? A BASF, ela criou o gás venenoso usado nas câmaras de gás. A Ford projetou tanques de guerra aí para o Hitler, né? Quer dizer, os grandes empresários, a alta burguesia, ajudaram aí a promover essa tragédia que foi o nazismo, que matou aí 6 milhões de judeus, só de judeus, fora os outros grupos, né, considerados semitas na Alemanha, tá? Há que se ver aí que a responsabilidade aí dessa burguesia de ajudar o Hitler a permanecer no poder, tá? Em 1934,
inclusive, o Hitler, ele manda massacrar as SA, né? E assassinar o líder, o Ernest Röhm. Ele vai acusar as SA de serem mestiças, de terem judeus em suas fileiras, tá? Daí vão ficar só as SS e a Gestapo, a polícia política. Em 1938, há um episódio aí famoso, que é a Noite dos Cristais. Você pode ver na foto aí as lojas quebradas, né? Foi um ato de vandalismo dos nazistas. Eles entraram em vários estabelecimentos comerciais de judeus e quebraram tudo, levaram muita coisa aí sem ser deles, né? Tomaram muita coisa dos judeus. Vários judeus foram assassinados, líderes sindicais judeus, líderes comunistas judeus, nem todo judeu era comunista, né? Mas foram aí presos e torturados, tá? A partir da Noite dos Cristais aí de 1938, vários judeus tiveram que deixar suas casas e seus bens para trás e morar nos guetos, subúrbios alemães, sem infraestrutura nenhuma, sem água, sem luz, sem nada, tá? De lá, aliás ficavam perto das ferrovias, eles eram levados, transferidos para campos de concentração, tá? Baseado na política do espaço vital, né, de que os alemães tinham que conquistar territórios fora da Alemanha, o Hitler anexou em 1938 a Áustria e os Sudetos da Tchecoslováquia. Em 1939, Hitler invadiu a Polônia, e isso deu início à Segunda Guerra Mundial, inclusive. Sobre a ideologia nazista, gente, baseada aí na propaganda, inclusive o ministro da propaganda era o Joseph Goebbels, tá? Sempre procurava difundir a imagem do Hitler como o salvador da pátria, né? A Alemanha estava prosperando graças ao Hitler, tá? Junto com a propaganda vinha a censura, perseguição a artistas e intelectuais que tiveram que sair da Alemanha ou sair ou era morto, né? Preso, tá? Então não podia ter nenhuma crítica ao nazismo, certo? Culto à personalidade também, como Mussolini fez, tá? O Hitler vai aparecer sempre nas fotos em tom enérgico, né? O discurso forte, enérgico, sempre aparecendo como grande líder, o Führer, tá? Fotografias, propagandas positivas, bem como homenagens, desfiles, né, a Hitler, faziam parte de todo esse aparato. Aí na foto você vê o Hitler aí estendendo a mão para a multidão, porque era comum aí ter esses eventos públicos aí com a participação de muitos alemães que aplaudiam Hitler, tá? O racismo, tá, mais conhecido como antissemitismo, é outra das características do nazismo, tá? Os arianos, povo alemão, deveriam eliminar as raças inferiores, judeus, eslavos, ciganos, homossexuais, negros, entre outros. Eram todos chamados de semitas, certo? E o antissemitismo, ele pegava mais pesado ainda para os judeus, que eram uma boa parte da população alemã, tá? E os judeus eram associados ao mal, ao liberalismo e ao comunismo, né? Quer dizer, duas coisas bem antagônicas, né? O liberalismo é capitalista, não é intervenção do governo na economia. O comunismo não quer economia de mercado, né? Não quer, vamos dizer, lucros, juros, nada disso, mas ele vai eleger os dois como inimigo, né? Tanto os regimes liberais quanto os regimes comunistas. O anticomunismo, então, né, a ameaça comunista também tinha que ser eliminada, assim como os judeus, tá? A política demográfica alemã, então, havia um estímulo para que as famílias tivessem bastante filhos, tá certo? E essa família, obviamente, não podia ter mistura racial, tá? Família branca, ariana, e os casamentos entre judeus foram proibidos na Alemanha, tá? Judeus e alemães. O espaço vital, né? Então os alemães deveriam ocupar aí esses novos territórios, como ocuparam mesmo, né? Anexando a Áustria, tomando parte da Tchecoslováquia, da Polônia, tá? O controle da educação, que era bastante rígido.
A escola passa a desempenhar um papel de conduzir o pensamento nazista, passa justamente a ter nas escolas uma uniformidade intelectual, sem críticas, né? A educação não deveria se formar mais cidadãos críticos, e sim cidadãos que amassem e respeitassem a pátria, tá? As aulas de educação física são criadas e passa a ser aí a coisa mais importante. O Hitler tira o ensino de línguas, por exemplo, para instituir muitas aulas de educação física, porque a educação física era um treinamento militar, não era como a educação física muitas vezes que a gente vê nas escolas de hoje. Era quase um treinamento militar mesmo, para se ter jovens saudáveis fisicamente, tá? Com um caráter fortalecido, né, conforme os padrões nazistas, e com isso pudessem dar ao mundo novos seres tão qualificados como eles através da procriação, né? Corpo saudável, forte, então olha aí, bons reprodutores também, né? A história, né, a disciplina de história passa a ensinar somente nas escolas sobre heróis germânicos, figuras germânicas puras. Outros personagens históricos devem sair dos livros, não devem nem ser mencionados pelos professores. As ações importantes são as ações de arianos. Todas as demais contribuições culturais que formaram a Alemanha devem ser ignoradas. O Hitler costumava ir nas escolas, assim também como seus oficiais, né? Então você vê as crianças levantando a mão para o Hitler, esse era o cumprimento que se deveria dar, né? A mão estendida, dizendo Heil Hitler, né? Era assim que os alemães cumprimentavam o Hitler, né? Vocês vejam aí também ali os meninos na segunda foto, eles estão levantando o Hitler, né? Eles estão trazendo o Hitler deitado aí, né? Então, olha só, rejeitava-se aí todas as contribuições dos demais povos para a formação da nação alemã, tá? Nas aulas de geografia, os professores também tinham que preparar os espíritos dos alunos para justamente eles concordarem com essa política de abrir espaço, né, de um espaço vital, de expandir-se, de ir para a guerra, né, que era a ambição do Hitler, tá? A doutrinação ela era constante nas escolas, né, não podia ter crítica nenhuma, tá? E uma das atividades principais aí era a juventude hitlerista, né? Então, a juventude hitlerista que você vê aí na primeira foto, ela já estava sendo preparada para ser o exército do Hitler, conforme aparece na segunda foto, né? Que são as SS aí, toda bem comportada, bem alinhada, disciplinada. Então, as escolas passam a ter essa disciplina rígida aí também, tá? Homenagens ao Hitler, orações ao Hitler eram feitas nas escolas também. A gente viu aí a do Mussolini, né, a do fascismo. Nas escolas da Alemanha era comum os alunos rezarem assim, né? Führer, meu Führer que Deus me deu. Führer era o título do Hitler, né? O pai da nação. Protege e conserva por muito tempo a minha vida. Tu salvaste a Alemanha dos abismos da miséria. É a ti que devo o pão de cada dia. Conserva-se muito tempo junto de mim. Não me abandones. Führer, meu Führer, minha fé, minha luz, salve meu Führer, né? Quer dizer, eu sou capaz de fazer tudo para defender aí o meu líder, que é o Hitler, né? Era assim que essa juventude crescia pensando. Então, o controle da educação era super importante aí nesse momento, tá? Bom, pessoal, então, basicamente aí é isso, tá? Regimes totalitários aí nós temos o fascismo e o nazismo, mas também temos aí o franquismo com Francisco Franco na Espanha, o salazarismo aí com o Antônio Salazar em Portugal, tá? São regimes totalitários também, com características bem parecidas aí com a do fascismo italiano. O nazismo alemão ele tinha esse componente aí de ódio contra os judeus que não era tão forte nos outros regimes totalitários, tá certo? Mas todos eles aí são regimes ditatoriais, né, que perseguem os comunistas, a esquerda, né, que
colocam a censura, o culto à personalidade, a propaganda positiva do governo e a repressão a quem é contra o governo, tá bom? Bom, espero ter aí esclarecido todo esse assunto, mas se ficaram dúvidas, estou à disposição de todos. Muito obrigada pela atenção.